O sucesso da Fiat Strada aqui no Brasil é incontestável. Desde o seu lançamento no final dos anos 90, ela tem feito sucesso em praticamente todas as versões que foram lançadas. Mas essa história é um pouquinho diferente aqui na Strada com motor 1.0 turbo. Lançado ali há cerca de um ano, no final de 2023, é difícil de ver uma dessas picapinhas aqui com essa nova frente quadrada mais robusta. E por que essa versão não fez tanto sucesso? É merecido que ela não venda tanto assim? Isso e muito mais a gente conta no vídeo de hoje aqui com a Strada Range 1.0 Turbo CVT. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. A Fiat Strada está atualmente na sua segunda geração. A primeira foi lançada em 1998 para substituir a Fiorino Pickup, que era baseada no Uno. A Strada de primeira geração, por sua vez, foi baseada no Fiat Palio, só que é claro com diversas modificações mecânicas de suspensão e até mesmo de motor para deixá-la um pouco mais robusto. Nessa segunda geração, que foi lançada em 2020, ela foi baseada no Mobi, uma plataforma muito mais moderna do que a Strada de primeira geração tinha, mas também uma plataforma menor e mais simples. E desde o início da sua história, a Strada foi um laboratório para a Fiat. Tanto é que durante a sua primeira geração, que durou muito tempo, de 98 até 2022, ela foi a primeira picape com cabine estendida, a primeira compacta com segunda fileira de bancos e 3 portas, e inclusive o câmbio automatizado que era oferecido ali na primeira geração, algo até então praticamente não visto em picapes, mesmo as picapes maiores. Nessa segunda geração, a inovação se manteve. Então ela trouxe ali o novo motor 1.3 Firefly, ela trouxe ali também o câmbio CVT nas versões mais completas, e agora a última inovação que a Fiat fez aqui na linha da Strada é essa aqui. É o motor 1.0 turbo com câmbio CVT, um motor bem potente de 130 cavalos, junto com um câmbio que não é feito muito para o trabalho, mas ainda assim muito suave de se dirigir na rua e na estrada. E com isso, hoje a Strada é vendida em uma gama bem ampla de versões. Ela tem de entrada a versão Endurance com cabine Plus, acima dela a versão Freedom ou com cabine Plus ou com cabine dupla, e acima dela a Vulcano, sempre com cabine dupla, mas com opção de câmbio manual ou CVT. Todas essas versões que eu disse até agora têm o mesmo motor 1.3 Firefly aspirado. E acima dessas versões mais convencionais, a gente tem outras duas versões aqui com esse motor 1.0 turbo e câmbio CVT. Essa aqui, que é a versão Range, com um visual um pouquinho mais off-road, digamos assim. E a gente também tem a versão Ultra, com um visual ali um pouquinho mais esportivado. Interessante lembrar que a Range ela era oferecida também com o motor 1.3 aspirado e câmbio CVT. Inclusive a gente já gravou um vídeo aqui no canal dela, só que essa versão saiu de linha. Então hoje, se você quer uma Strada 1.3 CVT, a única opção que você tem é a Vulcano ali mais completa. E se você quer uma Strada 1.0 turbo, você tem essas duas versões, Range e Ultra. E se você estivesse perguntando como identificar uma Strada turbo nas ruas, tá literalmente na cara, no para-choque. Toda essa frente aqui da Strada turbo é muito parecida com as demais versões. O capô é o mesmo, o paralama é o mesmo, o farol inclusive não é exclusividade aqui dessa versão. A gente também tem um farol de LED na Vulcano, mas esse para-choque e grade são exclusivas aqui das versões Range e Ultra com motor 1.0 turbo e câmbio CVT. Ela é um pouquinho mais quadrada, mais corpulenta, dá uma sensação de um carro maior, o que eu pessoalmente gostei bastante, só que curiosamente distancia bastante o design aqui da Strada da Toro, que é sua irmã maior e onde o seu design claramente foi inspirado. Passa a impressão aqui meio de um facelift, uma atualização de meia-vida, que talvez chegue no resto da linha, mas pelo menos por enquanto é exclusividade aqui das versões com motorização 1.0 turbo. E bom, por baixo do capô aqui a gente tem a grande novidade, que é o motor 1.0 turbo com câmbio CVT, famoso motor GSE, Firefly, T200, enfim, o mesmo motor que é usado aqui na Strada, que é usado no Pulse, que é usado no Fastback, que é usado no 208, no 2008, no C3, no C3 Aircross, enfim, um motor extensamente utilizado por todos os carros do grupo Stellantis e um motor também já aprovado, que tem cerca de 4, 5 anos de mercado.
É um dos motores 1.0 turbos mais potentes que a gente tem hoje no mercado. Ele entrega 130 cavalos e 20,4 kgfm de torque com etanol e 125 cavalos com os mesmos 20,4 kgfm de torque quando abastecido com gasolina. O carro que a gente está testando aqui hoje está abastecido com gasolina, então todas as impressões que vocês vão ver no volante são com o combustível fóssil, não com o biocombustível. Mas, enfim, se tratando de um carro ainda leve, lembrando que a estrada, mesmo nessa versão, não chega aos 1.300 kg, 130 cavalos é coisa pra caramba. É um carro que anda muito bem, mas acima de tudo, esse motor aqui é muito confiável. Vale lembrar que a estrada, mesmo essas versões aqui, tendo esse visual um pouquinho mais diferente e tudo mais, ainda é um carro que tem uma proposta majoritariamente de trabalho. Então a robustez que a gente encontra aqui é sem dúvida algo muito positivo. O câmbio é um câmbio CVT que simula 7 marchas de fabricação Daishin, ou seja, um câmbio de origem Toyota. Para aquelas pessoas que vão falar, nossa, Toyota é incrível, é o carro mais resistente do mundo, então realmente a gente tem um câmbio muito resistente. Aqui na lateral, a gente tem vários detalhes estéticos que são próprios aqui da versão Range e que inclusive são de série. Então, esse estribo lateral aqui, que inclusive é muito ruim, ótimo para sujar a calça, é de série. Esse rack de teto aqui, que é sempre prateado, não é da cor do carro, também é algo padrão aqui da versão Range, é de série. E esse Santo Antônio aqui na parte traseira, que é um Santo Antônio de metal, não é só uma peça de plástico decorativa, também é algo de série aqui na Range. Na versão Ultra, que é a sua irmã, a gente também tem estribo lateral, a gente também tem rack no teto, a gente também tem rodas aro 16, só que com algumas várias diferenças. As rodas têm um desenho diferente e os pneus não são all-terrain. Aqui a gente tem um pneu Goodyear, rodas aro 16, um pneu all-terrain, um pneu realmente bem robusto aqui para você levar para o carro na terra, o que passa um pouquinho mais dessa sensação aqui de um carro pronto para tudo. E de dimensões, apesar de ter aqui uma suspensão retrabalhada, uma direção retrabalhada, uma frente com para-choque diferente, tudo é igual das demais estradas com cabine dupla. Então a gente tem aqui um carro que tem um pouco mais de 2,70 m de entre-eixos e 4,44 m de comprimento. Para vocês terem em perspectiva, a Montana, que é uma picape considerada pequena ali se comparada à Toro, tem 26 centímetros a mais de comprimento aqui do que a estrada. Ou seja, a estrada continua sendo uma picape compacta, apesar desse visual um pouquinho mais crescido e maduro que ela recebeu aqui na segunda geração. Aqui na caçamba, tudo também que vocês estão vendo é de série aqui nessa versão Range, e inclusive já era encontrada na versão Range na época que ela tinha o motor 1.3. Então, a gente tem essa capa, essa capota marítima aqui em cima, ela não veda 100% de chuva, mas ela te dá um pouquinho mais de segurança. A gente tem câmera de ré aqui, olha, inclusive numa posição bem legal, eu acho que ela fica numa posição boa para mostrar a traseira aqui do carro, não vai sujar tanto como uma câmera de ré que ficaria aqui embaixo, uma solução bem legal. E a abertura pode ser feita aqui através dessa pequena alcinha. E para você abrir o porta-mala, a caçamba aqui da estrada, é só você soltar aí. Ela não tem uma descida suave. A Fiat sempre vendeu a estrada como um sistema de caçamba leve, que de fato funciona muito bem. É uma caçamba muito fácil de você levantar. Se você tiver com alguma coisa aqui na mão, se quiser fazer alguma coisa assim, você consegue. Então é uma capota, uma caçamba fácil de abrir, mas na hora que você solta, ela não tem nada que suavize a queda. E aqui pelo lado de dentro, a gente está falando da estrada com cabine dupla. Então o espaço é menor do que a gente teria ali nas versões com cabine plus, mas ainda assim uma caçamba de 844 litros de capacidade, uma capacidade muito bacana, e uma capacidade de carga aqui de 650 quilos. De novo, comparando aqui com a Montana, a gente tem uma caçamba praticamente com a mesma litragem e uma capacidade de carga 50 quilos maior, ou seja, a estrada é bem menor do que a Montana, tem um motor um pouquinho mais fraco do que a Montana, mas consegue levar mais carga, tanto em peso, um volume também muito parecido. O que prova, normalmente, a versatilidade aqui, que a Fiat sempre foi conhecida aqui na estrada. E falando de design aqui na traseira, é tudo realmente igual. A gente não tem diferenças aqui para a versão com motorização turbo, mesma lanterna, mesma tampa, mesmo para-choque, e só esse adesivinho, essa badge aqui, Turbo 200, na parte de baixo. Bora lá para dentro? E apesar da nova motorização 1.0 turbo, inclusive da versão Ultra, que de fato é uma novidade aqui na linha da estrada, essa versão Range não é. Então, ela inclusive já passou no canal ali com motor 1.3 e câmbio CVT. E internamente o que a gente encontra aqui é basicamente a mesma coisa que a gente já tinha na Range CVT
com motor 1.3. O que tem de novo aqui é esse volante, então a Strada anteriormente, na versão de topo, tinha o volante aqui do Mobi, um volante redondinho e tudo mais, e agora ele tem o mesmo volante que é usado no Argo e também no Pulse, com uma almofada um pouquinho mais quadrada, só que aqui com vários botões vazios, problema que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. Outra novidade que a gente tem aqui, que é exclusiva aqui da versão Turbo, é esse ar-condicionado digital aqui. Antes a Strada tinha apenas o ar-condicionado manual, só que hoje ela tem de série aqui na versão Range e na Ultra, e na Vulcano também ela é um opcional. Inclusive, falando de equipamentos aqui, né, essa linha da Strada ela é bem desenhada, né? A gente tem duas versões aqui exatamente iguais em equipamentos, a Range e a Ultra, só com visual diferente, ou seja, para agradar um pouquinho mais aquela pessoa que é um carro off-road ou um carro um pouquinho mais para cidade. Essa aqui é a versão rancheira, um pouquinho mais fora de estrada. E além disso, a gente também tem a versão Vulcano, que é mais simples do que ela, que tem um motor 1.3, câmbio CVT ou câmbio manual. E lá na Vulcano a gente também tem um kit de equipamentos, um pacote opcional, que vai adicionar todos os equipamentos que a gente encontra aqui. Então vai adicionar a câmera de ré, vai adicionar o ar digital, vai adicionar volante multifuncional. Enfim, você tem 3 opções de estradas aqui exatamente com esses equipamentos. 3 não, né? Perdão, 4 versões. Vulcano manual, Vulcano CVT, Range e Ultra com motor 1.0 turbo. Que é interessante aqui porque visualmente elas são diferentes e mecanicamente também. Mas bom, interior aqui tem os detalhes marrons que a gente já tinha na versão Ultra, tem os bancos de couro também com os detalhes marrons que a gente já encontrava ali na versão Range, tem o teto preto, visualmente é um carro bem agradável aqui pelo lado de dentro, mas ele tem um problema muito sério quando o assunto é ergonomia. O fato de ser baseado na plataforma do Mobi é ótimo para fazer com que a Strada seja um carro mais barato, mais acessível. Mas a verdade é que nessa versão aqui a gente não está falando de um carro nem barato e nem acessível. A gente está falando de um carro de R$142 mil e que nessa faixa de preço é de se esperar algumas coisas de um carro de R$142 mil. Como por exemplo o ajuste de distância do volante, que a gente não encontra aqui. Apenas um ajuste de altura, que até que é num campo razoável, mas ele sofre de um sério problema. Assim como a maioria dos carros da Fiat, antigos e também até os mais novos, o banco é muito alto. Então a posição mais baixa do volante é praticamente inutilizável. Você precisa de levantar o volante, se você estiver na versão mais alta ali do banco, você praticamente não tem opção. Até porque o desenho desse volante aqui tem um espaço menor para visualização do painel do que a gente tinha na outra versão, o que acaba atrapalhando bastante a leitura, sendo que o volante pode acabar tampando ali parte do velocímetro. Os bancos, como eu tinha comentado com vocês, são bem altos. A gente até tem um ajuste de altura, então ele fica aqui do lado, perto do centro aqui do lado do freio de mão. Só que o problema é que aqui você tem a opção ou do banco alto ou do banco extremamente alto. Então não é muito legal. A gente tem aqui o ajuste de distância e a posição dos pedais até que é bem confortável, principalmente lembrando que esse carro é baseado no Mobi, que é um veículo subcompacto. Só que o problema é que na hora que você se senta e você pega a visão completa daqui, você tem um volante que não tem um ajuste de distância, que tem uma posição muito alta, um banco muito alto. Então, até para mim que tem uma estatura média, eu tenho 1,77 m, não sou uma pessoa muito gorda, muito magra, eu sou um brasileiro bem médio, é difícil de achar uma posição aqui pelo lado de dentro. E nem algumas coisas interessantes, como o encosto de braço e o ajuste de altura do cinto de segurança, são suficientes para ajudar. Porque o cinto de segurança, na versão mais baixa, fica muito baixo aqui por conta do banco alto. Então você acaba precisando de colocar o cinto numa posição mais alta, mesmo não sendo uma pessoa muito alta. E na hora que você vai colocar o cinto, olha, repara a posição aqui, olha, eu não consigo alcançar direito aqui o cinto de segurança. Eu preciso de dar a volta aqui no encosto de braço. Esse encosto de braços aqui no geral, que são presos no banco, são muito ruins. E esse aqui eu acho que é um dos piores exemplos. É um carro realmente muito estranho aqui de se colocar o cinto. É tudo muito apertado, mas de fato esse console central estreito aqui, lembrando, é um carro estreito baseado no Mobi, não ajuda muito. E reparem como que a posição que eu fico aqui, olha, é ok para as minhas pernas, então eu tô, olha, com uma posição bem confortável, é ok para o encosto do braço, dá uma visualização legal, mas repara como que o meu braço fica extremamente esticado. Eu basicamente não mexo aqui no cotovelo, o que é muito ruim, inclusive uma posição errada, mas não tem como fazer grandes milagres aqui no interior da estrada. Mas apesar dessa sensação aqui de um carro muito simples e pequeno no interior, uma coisa que a Strada sempre fez bem é toda a questão aqui de painel e de central multimídia. Essa central multimídia aqui, que é o mesmo modelo que a gente encontra no Mobi,
foi uma das primeiras centrais multimídias do Brasil a ter espelhamento via Android Auto e Apple CarPlay sem fio. O que acaba atrapalhando um pouquinho essa sensação de um carro completo tecnológico é a ausência desses botões aqui. E isso não é só uma ausência estética, né? Além da gente não ter o botão OK aqui do lado esquerdo, aqui a gente também percebe a ausência do piloto automático. Então a gente está falando aqui novamente de um carro simples, sem dúvida alguma, feito com uma plataforma simples para baratear, mas um carro que acaba custando R$142 mil e que não tem piloto automático, coisa que a gente encontra já num HB20 de R$85 mil hoje em dia. Então todo o layout aqui do painel é muito parecido com o que a gente já encontra ali no Uno, no Mobi, já é bem conhecido aqui dos carros da Fiat. Então um grande velocímetro aqui na parte central, um conta-giros aqui do lado esquerdo e ali do lado direito um indicador de combustível. E aqui no meio a gente tem um grande computador de bordo que a gente controla através desses botões aqui do lado esquerdo do volante. Vale lembrar que esse volante aqui também tem os botões atrás para controle de música. Então isso aqui é realmente só para você controlar o computador de bordo. E esse computador de bordo é bem completinho. Então a gente tem aqui uma parte central onde a gente consegue mexer. Aqui em cima fica sempre mostrando a mídia, indicador de marcha. E aqui a gente tem duas opções que a gente consegue configurar. Então nessa versão aqui está colocado o consumo médio A e aqui do lado a autonomia. Aqui embaixo a gente sempre tem o odômetro total. Além da velocidade, que é o que está aqui, a gente consegue ver várias informações do veículo. Então temperatura externa, horas do motor, temperatura do líquido de arrefecimento, pressão do pneu. Lembrando que aqui a gente tem uma marcação indireta e não uma marcação direta, então a gente não sabe quantos PSI que está, apenas se o pneu está vazio ou não. Indicador de força G e também aqui pressão de turbo e potência. Abaixo aqui no trip a gente tem o trip A, o trip B e um econômetro, então algo bem padrão convencional. A gente tem aqui uma visualização que dá mais destaque ao áudio, que não faz muito sentido. Visualizações de mensagens, caso tenha, sei lá, um aviso de revisão, algo do tipo. E configurações básicas aqui do veículo, como limitador de velocidade, que é só um aviso sonoro, não que corta a injeção. Volume de avisos, teclas, revisão, telefone, configuração de tela, enfim. Configurações bem básicas aqui. E apesar dele ter essas animações que são um pouquinho lentas e não muito fluidas, é um computador de bordo que, para um carro simples, atende muito bem a proposta. E reforçando mais uma vez o meu desconforto, essas teclas vazias aqui no volante de um carro de R$142 mil passam uma impressão muito ruim. E pelo menos o OK aqui ele poderia ter, mas eu entendo que é porque esse computador de bordo ele foi feito para o outro volante, o antigo volante do Uno, do Mobi, que tinha menos teclas aqui pela frente. É estranho, né? Bem estranho mesmo. Mas a central multimídia pelo menos compensa. Então o sistema operacional que a gente encontra aqui é o mesmo Uconnect que a gente encontra em basicamente todos os outros carros da Fiat, da Jeep, da Ram, da Chrysler, enfim. Boa parte dos carros aqui do lado FCA da Stellantis. Então você tem aqui essa visão principal que é configurável, a gente tem aqui também rádio, música, a gente tem um Bluetooth também se você não quiser fazer o espelhamento do celular. A gente tem algumas informações aqui do carro, inclusive o espelhamento aqui do percurso A e do percurso B, trip que a gente tem ali no painel. A gente tem algumas configurações básicas de sistema. A gente tem essa telinha aqui com aplicativos para você conseguir mexer, só que não é uma central tão completa como a gente encontra ali, por exemplo, nas versões mais completas do Pulse e do Fastback, que custam aqui nessa faixa dos R$140 mil também. E a gente tem aqui também o espelhamento celular via Android Auto e Apple CarPlay, uma ótima oportunidade da gente comentar como que a qualidade da tela é muito boa. Então a gente tem uma definição legal, a gente tem uma profundidade de preto legal, a gente tem uma responsividade bem legal, mas é uma tela pequena, são apenas 7 polegadas. Então todos os elementos aqui da tela, principalmente na hora que você olha nessa visão de dashboard, né, que você tem mapa, música, tudo ao mesmo tempo, tudo acaba ficando com letras e fontes muito pequenas. E o problema aqui não é nem tanto estética, é mais um problema realmente de usabilidade. Como você tem coisas muito pequenas, aí você acaba tirando a atenção aqui da direção para olhar para a central multimídia. O lado positivo é que a gente pelo menos tem aqui os controles manuais aqui para colocar no mudo, para aumentar o volume. O ar-condicionado também é um ar-condicionado com controles muito fáceis, então é muito simples. Aqui você controla a temperatura, liga e desliga o ar-condicionado, aqui você mexe na força do ventilador. É tudo realmente muito fácil de mexer. Então, no geral, aqui a gente tem um console bem bacana. Se não fosse por conta dessas fontes muito pequenas, eu acho que seria praticamente perfeito, principalmente considerando que aqui a gente não tem um carro muito sofisticado. Outra coisa que eu senti falta aqui, principalmente se tratando de um carro um pouco mais voltado para o trabalho, é a falta de portas-objetos.
Aqui, pelo fato de ser um carro pequeno, baseado em um subcompacto, você não tem espaço físico para colocar muita coisa mesmo. Então a gente tem um carregador por indução aqui na frente, a gente tem um porta-moeda, a gente tem um porta-objeto, um porta-garrafas realmente muito pequeno aqui na frente. A gente tem um pequeno porta-objeto aqui embaixo do freio de mão que é super difícil de alcançar, mas basicamente acaba por aí. Nas portas, os porta-objetos são muito pequenos, não são muito fundos, não cabe uma garrafa grande. O porta-luva é o mesmo do Mobi, então não é um porta-luva grande. E a gente até tem uma solução legal aqui desse porta-objeto aqui nessa parte de cima, mas lembrando, fica muito exposto, a gente tem aqui uma parte de plástico na parte da frente. Enfim, não é um carro que tem soluções muito legais aqui de porta-objetos, por uma simples limitação física mesmo. Não é nem porque a Fiat não fez um bom trabalho aqui, mas sim porque não tinha espaço mesmo. Enfim, aqui a gente está falando da versão mais completa, mais uma vez, comentei isso várias vezes, e realmente a questão dos equipamentos é uma parte bem delicada. De segurança, a gente tem 4 airbags, controle de tração, controle de estabilidade, que são basicamente os equipamentos já obrigatórios por lei. A gente não tem nada de pacote ADAS, então a gente não tem frenagem de emergência, a gente não tem controle de troca de faixa, a gente não tem sensor de ponto cego, nada mesmo. A gente também aqui não tem, por exemplo, piloto automático, e piloto automático adaptativo nem se sonha, nem um piloto automático basicão a gente tem. E aqui a gente tem uns botões vazios, mas a gente tem a iluminação da caçamba, o TC Plus, que é para você desligar ali o controle de tração, e para desligar aqui o sensor de estacionamento. Então é um carro simples, é um carro que tem aqui apenas uma entrada USB e uma entrada auxiliar, a gente não tem USB-C, a gente tem um ar-condicionado, mas é um ar-condicionado digital de apenas uma zona. Enfim, é um carro simples de equipamentos e que inclusive deve algumas coisas muito estranhas, como por exemplo o step, que agora é um step temporário, então daqueles pneus estreitinhos, né? Para um carro que é feito para uso na estrada, principalmente nessa versão Range, seria legal a gente ter um pneu integral, no caso de você furar longe de uma oficina ou algo do tipo. E ainda falando sobre limitações físicas, o espaço traseiro aqui realmente não é grandes coisas. Então, lembrando, eu tenho 1,77 m, estou centrado atrás de mim, vou tentar ficar numa posição bem ereta aqui para tentar aproveitar o máximo do espaço aqui. Mas repara, as limitações são claras. Para o meu joelho aqui eu tenho cerca de 1 ou 2 dedos de espaço. Aqui no encosto a gente tem um encosto bem vertical, então a gente não tem uma posição muito confortável. E para minha cabeça eu sinto o meu cabelo já encostando aqui no teto, que nunca é uma coisa legal, principalmente pensando que eu não sou uma pessoa tão alta assim. Para os meus pés até que o espaço é bem razoável. A gente tem um console central aqui bem largo, com inclusive esse porta-copo aqui na traseira, que limita muito o espaço aqui do ocupante no meio. E a sensação de um carro estreito aqui é clara. Então repara, olha, se eu esticar meu braço, eu facilmente já encosto aqui no cinto de segurança do lado do passageiro. Coisas boas, pelo menos, é que a Fiat não economizou aqui colocando um encosto de cabeça inteiriço, então a gente tem 3 encostos de cabeça em forma de vírgula, o que ajuda um pouquinho a visibilidade aqui na traseira. Mas é claro que a gente tem um carro aqui muito, mas muito limitado. Mas algumas soluções aqui são bem inteligentes. O próprio fato de ter uma picape tão compacta aqui com 4 portas já é algo muito legal. E repara, olha, o vidro, além de ser elétrico, ele fecha até o final. Mas é claro que o acabamento, que já é bem simples lá na frente, aqui atrás é ainda mais simples. Então a gente tem uma porta 100% preta, sem nenhum detalhe. Ele até poderia ter um detalhezinho marrom aqui, poderia ter talvez um detalhe marrom aqui na abertura, mas não. Aqui é realmente tudo muito simples. Algo estranho aqui para uma versão de topo, mas perfeitamente compreensível pensando na origem simples que a estrada tem. Mas chega de falar aqui do banco traseiro, bora voltar lá para frente, que eu quero contar para vocês um pouquinho mais sobre como que é a sensação de dirigir aqui a estrada 1.0 turbo. Bora então começar a nossa volta aqui com a Fiat Strada 1.0 Turbo. Primeira sensação na hora que você liga o carro, parece que o motor vibra bem pouco, principalmente se tratando aqui de um motor 1.0. Mas vocês vão perceber daqui a pouquinho que a história não é bem essa. Mas bora lá. Colocando aqui o câmbio no drive, baixando aqui o freio de mão e bora começar a nossa volta. Ainda falando ali sobre equipamentos que seriam bem-vindos em um carro aqui de 140 mil reais, não que seja algo essencial, mas seria legal que tivesse, é um freio de mão eletromecânico aqui, né? Lembrando que, por exemplo, o Fastback já tem aqui com esse motor 1.0, também com aquele console central elevado. E o Fastback de entrada custa menos aqui do que essa Strada.
Lembra que eu tinha comentado ali como que o motor era suave ligando? Na hora que você começa a andar aqui, você percebe que ele não é tão suave assim. Não é nada absurdo, você não tem uma vibração que vai chegar a te incomodar, ela não chega a pegar nos bancos, mas aqui na direção você percebe bastante aquela vibração chata de motor 3 cilindros. Isso é uma característica aqui desse motor 1.0 da Fiat como um todo, seja na sua variação aspirada ou na sua versão turbo. E essas vibrações, elas são muito percebidas ali na faixa dos 1.300 a 1.600 RPM e depois também rotações mais altas acima ali dos 4.500. E esse câmbio CVT, principalmente com esse motor 1.0 turbo aqui que tem mais potência, ele acaba priorizando muito essas baixas rotações, o que é excelente quando você pensa em consumo de combustível, né? Você manter essas baixas rotações faz com que o carro gaste menos. Mas por outro lado, você acaba ficando nessa sensação de vibração numa frequência muito alta, mais do que seria confortável de você ter em um carro, novamente, de 140 mil reais. Mas a sensação aqui no geral, fora essa vibração, é de um carro muito suave. Esse motor ele é legal que ele não tem dificuldade de subir em rotação nessa variação turbo. O aspirado tem um pouquinho mais, mas o turbo é um carro um pouquinho mais elástico. E o desempenho aqui, cara, realmente é bem legal. Tô numa subidinha aqui pesada e vou pisar fundo para vocês verem aqui em 3, 2, 1, pisei. Faz as reduções, joga a rotação lá para cima, ele simula marcha quando tá em aceleração plena. Cara, é um carro que realmente anda bastante. Isso aqui não é uma subidinha fácil, é uma subidinha bem pesada e eu não tô no modo esporte nem nada. Isso aqui foi só com uma pisada leve aqui no acelerador. Mais uma vez, olha, pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. Demora um pouquinho para reagir, o que é de se esperar de um câmbio CVT, mas quando reage é um carro que tem um desempenho bem bacana. O ruído do motor, na hora que você vai para rotações um pouco maiores, de novo, mais ou menos naquela faixa onde começa a vibração, por volta dos 4.000, 4.500, entra um pouquinho aqui na cabine, entra inclusive mais do que a gente percebe no Pulse e no Fastback, por exemplo. Com certeza alguma coisa por conta dessa estrutura aqui que veio do MOB, né? Parede de corta-fogo, isolamento e tudo mais, tudo é um pouquinho mais simples. Mas não é nada que vai incomodar aqui de uma forma extrema, até porque, lembrando, mais uma vez, é um carro que tem muita potência, então você dificilmente vai precisar de chegar nessas rotações altas, a não ser no momento ali de uma ultrapassagem, entrando ali numa via expressa, alguma coisa desse tipo, que você provavelmente não vai perceber ali o barulho porque você vai estar mais preocupado com o trânsito. Mas uma coisa que acaba incomodando bastante aqui no dia a dia, principalmente se você estiver fazendo uma viagem ou andando o dia inteiro aqui dentro do carro, é a ergonomia. Vocês já tinham visto ali, né? Eu mostrei pra vocês como que meu braço fica esticado, como que falta um ajuste de distância. E cara, você acaba ficando naquela sensação desconfortável aqui, de um banco que não está numa inclinação legal, de um braço um pouquinho mais esticado, que não te dá uma agilidade muito boa no volante. Tudo isso vai te cansando para uma viagem um pouquinho mais longa. E a própria altura aqui do banco, que beleza, acho que para uma picape é até legal você ter uma posição mais alta, isso acaba te passando uma segurança maior, uma visibilidade um pouquinho melhor, mas é uma daquelas coisas que também vai te cansar. Principalmente, eu imagino, para pessoas mais altas do que eu, que tem mais de 1,80 m, por exemplo, que vão ficar com aquela posição de pescoço abaixado aqui, que pode acabar ficando com uma dor aqui na parte de trás das costas. Ainda assim, detalhes aqui de ergonomia que seriam perdoáveis nas versões de entrada, são totalmente perdoáveis nas versões de entrada, mas nessa versão mais completa aqui acabam sendo uma coisa um pouquinho chata. Até porque quando o assunto é ergonomia, Toro e Montana são muito melhores aqui do que a estrada. Continuando a falar aqui, agora numa avenida aqui mais tranquilo, é um ótimo exemplo para mostrar a suavidade desse motor. Vibra, eu sinto aqui na direção, mas ele mantendo nessas rotações aqui de 1.500 RPM, fazem com que ele rode com barulho zero aqui de motor na cabine e com uma facilidade, né, de você ter uma resposta um pouquinho maior se você precisar, uma resposta de acelerador que, cara, é muito legal. Talvez essa seja a grande diferença entre o motor 1.3 aspirado e 1.0 turbo. Velocidade final é melhor? Mas esse câmbio CVT não ajuda muito nisso. A aceleração é melhor? Sim, é um carro que faz 0 a 100 em menos de 10 segundos, mas na prática você não vai perceber muito isso. Mas essa questão de manter baixas rotações, quando você está em velocidades mais tranquilas de cidade, ou até mesmo em velocidade constante na estrada,
Isso é muito legal, coisa que 1.3, por ser um motor mais fraco, com quase 30 cavalos a menos, acaba sofrendo um pouquinho em algumas situações. Falando de suspensão também, ela é uma suspensão macia, você percebe que ela chacoalha um pouquinho aqui quando você faz umas curvas, ela tem um jogo um pouquinho maior, mas vale lembrar que aqui a gente está falando de um carro que tem eixo rígido ali na traseira, né? Que tem molas enfeites, né? Não molas helicoidais. E cara, isso é muito legal, porque geralmente esse tipo de suspensão é uma suspensão que é usada em picapes grandes, em caminhões, onde você tem aquela sensação de quicada muito forte. Aqui na estrada, ela ainda quica um pouquinho, mas nada muito exagerado. E na maior parte das situações você tem uma suspensão aqui que lembra muito mais um carro de passeio do que uma caminhonete. É um carro que você consegue fazer curvas em altas velocidades com uma segurança bem legal. É um carro que consegue passar muito bem em buracos sem dar quicadas muito grandes. Talvez aqui nessa versão turbo, que tem a suspensão um pouquinho mais rígida, ela quique um pouquinho mais do que a gente percebe na versão aspirada, mas nada muito diferente. E ainda assim a suspensão é um ponto de destaque aqui da estrada. Melhor do que a gente encontra na Saveiro, melhor do que a gente encontra na Montana, muito parecida inclusive com o que a gente encontra na Toro, apesar de lá na Toro a gente ter suspensão independente nas 4 rodas, que é muito mais complexa e muito mais cara do que a gente tem aqui na estrada. E para completar essa sensação de suavidade que a gente tem aqui, né? Suspensão suave, um motor com muita potência, um câmbio CVT suave, a gente tem uma direção que é bem levinha. Por se tratar de um carro um pouco mais potente, ela até poderia ser um pouquinho mais pesada para te dar uma segurança um pouquinho maior. Mas de novo, não é a proposta aqui de ser um carro esportivo, aqui é a proposta de ser uma picape suave para você usar no dia a dia, pegar uma estrada, enfrentar uma terra ali um pouquinho mais leve. E essa direção leve aqui, ela é muito boa para você fazer manobra, ela é uma direção bem responsiva, então você vira pouca direção, você já percebe como que o carro responde de uma forma ágil. Ela é uma direção que não é boba, você não percebe movimentos aqui que sejam desconfortáveis, não é uma direção que passa muita sensação do asfalto aqui para dentro, então é uma direção bem isolada, mas que também não é daquelas direções completamente isoladas, você não sente o que está acontecendo, mesmo aqui lembrando, a gente tendo um pneu um pouquinho mais alto. Então no geral, a palavra de ordem aqui é suavidade. É potente? É, mas não é um carro rápido. É uma suspensão de caminhonete? É, mas é uma suspensão muito suave, que não quica. É uma direção responsiva? Sim, bem direta, mas é uma direção leve. Tudo aqui ajuda para formar essa sensação de um carro bem de passeio mesmo, o que é bem legal. E de novo, para fechar toda essa sensação aqui de um carro suave, acelerador e freio suavíssimos, bem ao estilo Fiat. Freio até um pouquinho borrachudo, demora a responder, com um curso bem longo, bem leve. Acelerador também, de novo, com um curso bem longo, bem leve. Você tem um acelerador eletrônico que reduz a agilidade das respostas. Você tem um câmbio CVT que também reduz as agilidades da resposta. Então, um carro suave. Mas tudo isso tem aqui uma consequência muito positiva, que até me surpreendeu aqui de certa forma, que é o consumo de combustível. Os carros da frota da Fiat sempre são entregues pra gente, abastecidos com gasolina, então todos esses testes que a gente fez aqui foram usando gasolina. Andando no trânsito da cidade, um pouquinho mais pesado, usando um pouquinho de ar-condicionado, ruas de bairro, trânsito ali de dia da semana, um pouquinho de avenida, bem um trânsito pesado, realista, é um carro que vai fazer um consumo na faixa dos 6 km por litro com gasolina. Um consumo que não é tão bom assim. Mas na hora que a gente já passa ali para um consumo médio, né? Então, pegando um pouco mais de avenida, um trânsito um pouquinho mais leve, um pouco menos de uso de ar-condicionado, é um carro que já vai fazer um consumo na faixa dos 10 km por litro com gasolina. E uma situação ali de trânsito realmente leve, final de semana, muitas avenidas, mais descidas, poucos sinais, aí você já pode esperar um carro que vai fazer um consumo na faixa dos 15 km por litro. A gente chegou a fazer alguns testes aqui em uns trechos bem leves, que o carro passou dos 18,5 km por litro. Então, é aquele negócio, por conta de toda essa questão da suavidade do carro, por mais que esse motor 1.0 turbo não seja um motor econômico no trânsito, principalmente por não ter tecnologias como start-stop, a partir do momento que ele já está andando, taca a rotação lá para baixo, pisa suave, o carro vai bem leve, bem suavemente, precisa de uma retomada, pisa um pouquinho mais, ainda vai leve, bem suavemente, e é um carro que vai fazer um consumo muito bom. E chegado o fim aqui da nossa volta com a estrada, a hora de falar os já tradicionais pontos positivos e negativos aqui
dessa picape brasileira feito para brasileiros. E para início de conversa, esse carro tem 3 grandes pontos positivos, sendo o primeiro deles a grande novidade, que é o desempenho do motor 1.0 turbo. É realmente um carro que anda pra caramba. Mas aqui você não vai esperar um carro que seja ágil, rápido, nada disso. Você vai esperar potência bastante para você ter uma suavidade no dia a dia. Então um câmbio CVT extremamente anestesiado, mas que vai fazer com que o carro ande de uma forma muito tranquila, priorizando baixas rotações e tendo aquela força necessária para você fazer uma saída de pedágio, uma entrada numa via expressa, uma ultrapassagem, algo desse tipo. Então, de novo, reforçando, não é um carro rápido, mas claramente é um carro muito potente. Além disso, a gente tem aqui também um carro extremamente versátil, ponto positivo que já é tradicional da Fiat Strada. Então aqui a gente tem um carro que não é extremamente espaçoso pelo lado de dentro, mas ainda assim é uma picape compacta baseada em um carro subcompacto que leva 5 passageiros pelo lado de dentro. Aqui nessa versão com cabine dupla, a gente não tem uma mega caçamba, mas ainda assim a gente tem uma caçamba muito grande com mais de 800 litros de capacidade e também aqui com uma capacidade de carga de 650 kg, algo muito bacana, novamente lembrando, para uma picape compacta. E ao mesmo tempo que a gente tem um carro espaçoso que consegue levar muita coisa, a gente não tem um carro que é muito comprido. A gente tem um carro que é perfeitamente usável na cidade, que tem o mesmo comprimento de um sedã compacto, por exemplo. E com essa câmera de ré que a gente tem de série aqui nessa versão, cara, é muito fácil usar esse carro dentro da cidade. É prático, tem desempenho, tem um consumo de combustível bem ok. Então é um verdadeiro super pato. Um carro que não vai fazer nada com um desempenho, com uma qualidade extrema, mas que vai ser competente em praticamente tudo que faz. Mas se esses pontos positivos fazem com que essa versão pareça interessante, na hora que você olha para os pontos negativos, o brilho acaba se apagando um pouquinho. Então, para início de conversa, a gente está falando de um carro que não tem uma ergonomia muito legal. Quando a gente olha para o Mobi, ok, também a ergonomia não é muito boa, mas a gente está falando de um carro que não passa dos 90 mil reais. Na versão mais completa hoje, ele está custando em preço promocional 75 mil reais, praticamente a metade do preço dessa Strada. Mas aqui para um carro de 140 mil reais, a ausência do ajuste de profundidade do volante, o banco extremamente alto, a falta de portas-objetos, o espaço meio ruim ali atrás, tudo isso acaba ficando um pouquinho mais aparente e um pouco mais incômodo para a convivência do carro no dia a dia. E além disso, a gente também está falando de um carro que não é muito bem equipado. Sim, não é um carro que deixa muita coisa a desejar, mas lembrando, a gente está falando de um carro de 140 mil reais. Então algumas coisas básicas, como chave presencial, retrovisor eletrocrômico, farol automático, limpador automático, o próprio piloto automático, são coisas que a gente já encontra em carros bem mais baratos do que ele, praticamente em todos os carros dentro dessa faixa de preço. E outras coisas um pouco mais estranhas, como acabamento extremamente simples, o step temporário ali na traseira, ajudam a passar toda essa sensação de um carro que não tem um bom conjunto de equipamentos. E por fim, a segurança também deixa bastante a desejar. É um carro que tem apenas o que é básico por lei e os 4 airbags. Então falta um 6º airbag, falta o sistema ADAS, falta até mesmo uma nota melhor ali no Latch Handicap para justificar todo esse preço de 140 mil reais aqui. Então com isso tudo, a impressão que passa aqui é que ele é um carro que tem o terceiro ponto negativo, que é o custo-benefício, que não é muito bom. É um carro que custa 8 mil reais a mais do que a Strada Vulcano, com um motor 1.3 e câmbio CVT e com um pacote opcional que deixa ela exatamente com os mesmos equipamentos que a gente encontra aqui. E ao mesmo tempo é um carro que custa 8 mil reais a menos do que uma Montana LTZ automática 1.2, do que uma Toro Endurance 1.3 automática. Então toda a sensação aqui é que você está pagando muito caro por um carro muito simples. Realmente, custo-benefício talvez seja o que justifica o fato dessa Strada vender tão pouco. A Fiat Strada é sem dúvida um dos projetos mais geniais que já foram desenvolvidos aqui no Brasil. E o melhor exemplo disso é o sucesso de venda que ela tem desde a época do seu lançamento, não só aqui no Brasil, mas também na América Latina. É um carro que faz tanto sucesso que numa viagem recentemente para os Estados Unidos, eu vi uma dessa rodando por lá, uma Ram 700 mexicana. Ou seja, é um carro muito bacana. É um carro feito para o trabalho e muito bem desenhado para a realidade do Brasil e da América Latina. E um carro que sempre foi um grande laboratório para a Fiat. Mas essa tentativa de colocar o motor 1.0 turbo aqui, definitivamente não foi uma das tentativas mais felizes aqui da Fiat.
Eu acho que com isso, a Fiat está tentando brigar com a estrada em uma categoria, uma faixa de preço que ela simplesmente não consegue. Vale lembrar que a estrada é uma picape compacta feito sobre a plataforma de um carro subcompacto que é o Mobi. Então as limitações dela, que são perfeitamente perdoáveis numa estrada de 110, 120 mil reais, aqui por 140 mil acaba ficando muito aparente. Se você quer uma estrada para trabalho, é um carro que eu recomendo de olhos fechados. A melhor opção que a gente tem aqui hoje no Brasil entre as picapes compactas. Se você quer uma estrada para um uso mais diário, você ainda precisa da caçamba, mas você quer um carro para também levar passageiros, cara, olha para a estrada Vulcano, que você vai ter os mesmos equipamentos aqui, só que num carro muito mais barato. Se você faz questão do câmbio automático, olha para a Vulcano com câmbio CVT, de novo, com os mesmos equipamentos que a gente tem aqui, só que ainda muito mais barato. Se você quer uma picape mais potente, olha aí então para a Oroch 1.3, para a Montana 1.2 com câmbio manual, as duas picapes muito fortes, um pouco maiores, um pouco mais completas do que a gente encontra aqui. E se você de fato quer uma picape que seja uma picape grandona, completa, potente e também quer um câmbio automático, você tem ali por 150 mil duas opções excelentes, que são a Montana LTZ e a Toro de entrada Endurance. Então no final das contas é muito difícil justificar o preço que essa estrada chegou. E mesmo se você conseguir excelentes descontos aqui para levar uma dessa para casa, muito possivelmente você também vai ter excelentes descontos na Toro Endurance e na Estrada Vulcano dentro da mesma concessionária. É um carro legal, muito legal, mas que está tentando brigar numa categoria que ela simplesmente não consegue. Então é isso, espero que você tenha gostado aqui da nossa avaliação da Estrada 1.0 CVT. Se ficou alguma dúvida aqui do vídeo, manda aqui nos comentários, a gente sempre dá uma olhada, sempre tenta responder. E não deixe de seguir o nosso canal e assistir os nossos vídeos todo sábado, meio-dia aqui no Drive-On e nas quartas-feiras às 18 horas lá no Carros pelo Mundo, que é o nosso canal de vídeos internacionais. Um abraço a todos e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.